A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você professor, a paz do Senhor, você pai, você mãe, você aluno que também está conosco aqui, você amante da EBD, mais um podcast, EBD em síntese em podcast, para juntos tratarmos acerca das coisas relacionadas ao reino de Deus. Hoje acompanhado com muita alegria do querido pastor Aldo Dantas, que nos já é essa honra de estar conosco, que já quero saudá-lo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Aldo. É uma alegria poder estar aqui com vocês também participando desse momento. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, a paz do Senhor, o pastor Aldo, né, que está aqui conosco. Que Deus abençoe aos nossos alunos e professores. E a você, irmão Felipe, um prazer estar aqui. Glória a Deus. Feliz em estar hoje com o pastor Aldo, irmão Rosimar. Vamos lá. Lição de número 13. Chegamos assim, então, ao encerramento desse trimestre aí abençoado, tratando sobre grandes cartas para nós. E durante esse trimestre, nós aqui fizemos aqui belíssimas leituras acerca das cartas do Novo Testamento. E hoje, chegando ao finalzinho do trimestre, na lição de número 13, nós temos como título Vamos praticar a palavra de Deus. A mensagem bíblica fica em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. No mundo em que nós vivemos a aversão, falta de desejo, de vontade, a leitura como um todo, uma das coisas que mais tem se perdido. E no mundo em que há uma aversão, né, caros professores, quanto à questão da leitura no todo, a Bíblia Sagrada tem sido uma das coisas que tem sido deixado de lado pela nossa geração, né, uma geração que muitos eu já ouvi, por exemplo, dizer, não gosto de ler, mas é uma prática, né, do cristão, do novo na fé, do novo nascimento, daquele que enfrenta, que passa pelo processo da regeneração, é a leitura bíblica. Sem a leitura bíblica, não tem como sermos fortalecidos e caminharmos. Como diz o salmista, a palavra ela é luz e ela é lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. Então, sem ela, nós não conseguimos viver. E é interessante, querido professor, pastor Aldo Dantas, que está já a alegria de estar aqui conosco, é que o prazer da leitura bíblica, da leitura da palavra de Deus, tinha sido deixado de lado por muitos adolescentes, por muitos jovens, por muitos cristãos. E olha, não tem desculpa de tempo, porque hoje nós gastamos muito tempo nas redes sociais, nos meios digitais. Então, falta de tempo não dá para ser colocado como justificativa. Tem de ser um prazer nosso, assim como o salmista disse, nós precisamos ter o prazer em nos deliciarmos, em lermos a palavra e nela meditarmos todos os dias. Depois dessa sua introdução, a gente se sente animado em falar sobre a questão da leitura bíblica, não é? A leitura bíblica é, a princípio, né, uma prática de todo crente, todo cristão deve praticar a leitura bíblica, não é? E como professor da escola bíblica dominical, nós, como professores da escola bíblica dominical, principalmente dos adolescentes, nós temos não só que motivar, mas ser o exemplo, né? O professor tem que ser o exemplo para para os nossos adolescentes. Agora, quando nós pensamos, Felipe, nós, Rosimar, em motivar um adolescente a ler a palavra de Deus, não é? Não somente ler, mas estudar. E aqui a gente quer fazer uma pequena diferença, né? O que seria ler a palavra de Deus e o que seria meditar, ou melhor, estudar a palavra de Deus, né? Então, muitos acham que estudar a palavra de Deus é ler a palavra de Deus, né? Mas ler é uma situação e estudar a palavra de Deus é outra. Geralmente, quem é um bom leitor é um bom estudante também, mas é necessário a gente diferenciar, fazer a diferença entre ler e estudar. Quando você está lendo, você está ali procurando entender o que você está lendo, captar aquela mensagem, né, que você está lendo da Bíblia, é uma coisa, você faz isso de forma programada, você escolhe um local, escolhe um dia, um horário, né? Os dias da semana, os horários que você vai ler a palavra de Deus.
Mas só ler, né, não resolve a questão de ter o conhecimento da palavra para colocar em prática. É também necessário estudar a palavra de Deus, né? Então, o estudo da palavra do Senhor, aí sim, requer um pouco mais de esforço, né? Primeiro, tem o prazer de ler, de aprender a palavra de Deus. E isso vem através não somente da leitura, mas do estudo. A leitura, ela vai nos levar a tomar conhecimento do conteúdo, a leitura vai nos fazer ter este contato com o texto, mas é o estudo do texto, estudo da palavra, que vai fixando princípios da própria palavra de Deus em nossa vida, né? E aí, quando você vai estudar, por exemplo, você pode estudar um versículo, você pode estudar um capítulo, você pode estudar um livro da Bíblia, mas de maneira que você delimite aquilo que você vai estudar. Você vai aprender da palavra de Deus. Após você reservar o que você vai estudar, então você vai procurar aprender que a palavra de Deus está falando a respeito daquele assunto. Por exemplo, se a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos mentir, não é que a mentira é pecado, que o crente, não é, que aquele que conhece a Deus não pode viver na prática do pecado, ele vai estudar e vai fundamentar aquele aprendizado na sua vida. E aquilo vai se internalizar, vai fazer parte dele, porque ele não somente leu sobre aquilo, ele estudou, ele vai, inclusive, ter referências, não somente naquele texto que está lendo, mas em outros textos da Bíblia que traz o mesmo assunto, fala sobre o mesmo assunto de outra maneira, não é? E às vezes até mostrando exemplos na própria palavra de Deus. Então, a, aprender a palavra de Deus, ou seja, reter a palavra de Deus, ela vem com o estudo da palavra, certo? O estudo da palavra. Então, temos que ter prazer em ler. Ler a palavra de Deus por quê? Porque é a vontade de Deus revelada, não é? Então, nós queremos nos aproximar de Deus. Então, a leitura, ela vai aprofundar a nossa comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com Deus, se nós andamos com Deus, se nós temos uma proximidade de Deus, nós vamos ter prazer em ouvir Deus falar conosco. É como duas pessoas que são amigas, não é? Você se sente bem em estar perto de alguém que você ama, que é sua amiga, que conversa com você. Então você sente prazer em estar com ela. E à medida que ela vai falando, você não somente vai ouvindo, mas você vai aprendendo aquilo, você vai captando aquilo, né? E trazendo aquilo para a sua vida também. Então, ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Então, um bom leitor da palavra do Senhor é também um bom ouvinte. Né? Quando você lê a palavra de Deus e você se deleita naquilo que Deus está dizendo, porque você ama o Senhor, porque você gosta de ouvir a palavra de Deus, então você ouve uma pregação, você ouve uma mensagem, você ouve um culto de doutrina, não é? E você é um leitor também da palavra de Deus. E além disso, você também gosta de estudar, de se aprofundar na palavra do Senhor. Então, é, aprender, ter prazer na lei de Deus, ter prazer na palavra do Senhor, aprender a estudar a palavra de Deus, que isso requer esforço, requer um tempo, não é? E por fim, não é? Porque nós vamos falar disso um pouco mais na frente, mas o praticar a palavra de Deus passa por essas duas etapas, o de ler e de estudar, não é? O próprio Senhor Jesus, ele coloca isso na ordem, nesse texto que foi lido, não é? De 7:24. Ele diz, aquele que ouve, né? Ouve a palavra, ouve através da leitura, através do ouvir, para depois colocar em prática. É esse o sentido, não é, desse primeiro tópico que nós queremos deixar para a discussão aí dos nossos irmãos, irmão Felipe, da nossa irmã Zimar. Glória a Deus, maravilha, perfeito. Pastor Al, o ponto de partida inicial justamente é a questão da leitura, é a questão do estudo, inclusive aqui, né, o autor da lição, ele traz aqui no ponto de partida uma dica, é uma dica pedagógica, de repente o professor criar aí um clube de leitura na sua sala,
através de um livro pequeno, inclusive, pode ser um livro pequeno, para ir estimulando um livro histórico ou um livro de um profeta menor, para ir estimulando a leitura do aluno e assim conseguir estimular. A gente já falou aqui outras vezes que tudo é uma questão de hábito. Nós precisamos gerar esse hábito no coração dos nossos adolescentes, dos nossos alunos, o desejo e o prazer. Quando a gente fala de prazer, é de realmente ele fazer aquilo por gostar, né? Por desejo, por prazer mesmo, e não por questão de obrigação. Inclusive, até a gente costuma sempre dizer, né? Quando nós temos prazer de fazer uma coisa, inclusive o adolescente, ele tem prazer de fazer alguma coisa, de brincar na escola, de alguma matéria, de algum livro específico, de alguém que ele gosta, ele tem prazer de fazer, de repetir, de estar perto, de falar. Dessa mesma forma, precisa ser a palavra de Deus, ele precisa ter prazer de ler e meditar na palavra de Deus. É isso mesmo, Felipe. Eu vejo que a palavra de Deus, ela tem que ser lida e ela é uma necessidade. Eu acredito assim, que a palavra de Deus ela é uma necessidade para nós, né? Nós vemos aqui a importância do hábito da leitura devocional, né? Da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, porque sabemos que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Então, a Bíblia Sagrada é inspirada pelo próprio Deus. Então, nós vemos aqui nós podemos citar aqui vários benefícios que o hábito de estudar a Bíblia terá para a sua vida. Então, no momento que você, aluno, adolescente, lê a Bíblia, você vai ganhar, porque o hábito de estudar a Bíblia, ela te deixa sempre preparado, né, para passagens bíblicas memorizado, a fim de responder a alguém no momento oportuno. É muito importante isso. Os jovens, adolescentes que gostam de falar de Jesus, de pregar, é muito importante ter o hábito da leitura. Nós sabemos que estudar a Bíblia deixa mais sábio, né? Para que tome atitudes corretas na sua vida. Então, até mesmo suas palavras tornarão palavras mais sábias e inteligentes quando nós colocamos a palavra de Deus como prática na nossa vida. Nós sabemos que também o hábito de estudar a Bíblia, ela vai te proteger contra falsos mestres, contra falsos ensinos e heresias disfarçados de verdade. Então, o adolescente, ele estando alicerçado na leitura da palavra como um devocional diário, com certeza, adolescente, você só vai ganhar. Bem, irmão Felipe, eu queria só colocar aqui mais uma coisa, que é muitas vezes a dificuldade que o adolescente tem para começar a leitura. Geralmente, o adolescente, ele tem prazer, ele quer fazer, mas ele não sabe por onde começar, né? Tem muitas dúvidas. Para novo convertido, eu também tinha essa dúvida, né? E eu, graças a Deus, encontrei alguém ali, né, para nos auxiliar na leitura, no início da leitura bíblica. E eu me lembro até ter um livro que chama Como Estudar a Bíblia Sozinho, não é? É um livro bem antigo, Como Estudar a Bíblia Sozinho. E ele dizia assim, olha, quando você for estudar a Bíblia ou ler a Bíblia, você escolhe um livro fácil de ler, um livro pequeno, e eu indicaria Primeiro João, não é? Começar pelo livro de Primeiro João, que está exatamente essas cartas que foram estudadas nesse trimestre, né? Então, Primeiro João, você começa com Primeiro João, lê, são 5 capítulos, é fácil de ler, gostosa a leitura, não é? E depois você fez a leitura de um capítulo, por exemplo, né? Lá naquele capítulo tem algumas verdades bíblicas, alguns ele chama de princípios, né? Princípios fundamentais, princípios espirituais. Coloque o nome que quiser, mas tem aquilo que lhe toca, ou seja, aquilo que você pode trazer para a sua vida, não é? Então, são princípios estabelecidos na palavra de Deus, às vezes é uma frase, às vezes um versículo, às vezes é um conjunto de 2 versículos, mas são princípios. Por exemplo, nesse texto que foi lido de Mateus 7,24, né? Qual o princípio que tem ali? Não é? O princípio é que quem lê e põe em prática, não é? Como se tivesse construído uma casa sobre a rocha. Quem ouve, mas não coloca em prática, é como quem construiu a casa sobre a areia. Então, a firmeza daquilo que você está construindo vai depender da prática. Prática daquilo que você ouviu é que vai trazer a firmeza, a sustentação do que você ouviu. Não é? Então, começa com 1 João, começa tirando alguns princípios ali da palavra de Deus,
e trazendo para a sua vida prática. Isso é muito importante para o início do leitor, não, aliás, o leitor iniciante, aquele que vai tomar, né, os primeiros passos na leitura da Bíblia, certo? Glória a Deus, que bênção. A dica aí, ó, do nosso querido pastor Aldo. Então, você, professor, já capta essa dica, já transmite ao seu aluno. Primeira carta de João, uma carta realmente muito abençoada. Inclusive, já foi falada aqui em lições anteriores, todos vão estar bem antenados acerca dela. E aí já engata aí esse clube de leitura, inicia aí, e eles vão, através disso, criando a prática, o hábito, e então desejosos em sempre estarem lendo a palavra de Deus. Então, primeiro tópico, prazer em ler e aprender a palavra de Deus. Nós partimos para o tópico número 2, que fala sobre compromisso em crer e praticar a palavra. Como o próprio pastor Aldo falou, tudo começa pela leitura e pela questão do estudo. E isso é um passo a passo. A própria Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você quer crer, você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa meditar na palavra de Deus. E então, a palavra, ela como que uma semente, ela vai começar a brotar em seu coração. Nós sabemos, queridos professores, que a Bíblia, ela é a biblioteca do Espírito Santo. Então, logo um cristão, um adolescente, inclusive na fase que nós estamos aqui de 13, 14 anos, já amadurecendo, já com muita consciência acerca da seriedade disso, nós compreendemos que a Bíblia é um livro fantástico. Eu, particularmente falando, meu pai pastor, só que mesmo estando inserido na atividade religiosa, na igreja, né, eu aprendi a amar a Bíblia principalmente pela sua riqueza literária, né? A Bíblia, ela é muito riquíssima na literatura, e ela tem tudo o que você possa imaginar. E eu comecei a me deleitar muito, a ver os personagens, a ver a história, a ver ali a cronologia, a ver acerca de Jesus Cristo. Eu gostava, inclusive, eu comecei a ler, antes de ler o Novo Testamento, já adolescente, eu comecei a ler muito as parábolas, ficava muito fascinado na sabedoria de Cristo. E nós precisamos compreender que a Bíblia, ela é a palavra, como já foi dito, inspirada por Deus. Ela é apta para discernir, ela é útil para ensinar, ela contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus trazida aos homens, e nós sabemos que essa palavra, a Bíblia como um livro, ela é o livro mais lido de toda a história. Né? É o livro mais traduzido de todo o mundo. Nós temos aí cerca de mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia. Mas, em contrapartida, enquanto nós vemos uma palavra que é grandiosa, um livro que é maravilhoso, que é espetacular, que é inspirado por Deus, que nós nos conseguimos ver nela quando a gente examina a Bíblia, como diz naquela frase aquele grande homem de Deus, quando a gente examina a Bíblia nos examina. Nós sabemos que a Bíblia também tem sido muito perseguida, denegrida, e ela tem sido atacada, principalmente nas redes sociais. A gente está vendo nos últimos anos um ataque muito feroz à palavra de Deus, inclusive nesses últimos tempos. Nós temos visto aí diversas vezes homens, personagens, atores, ícones, celebridades, falando mal acerca da Bíblia, querendo denegrir a Bíblia Sagrada, a veracidade da Bíblia, inclusive o seu conteúdo espiritual. E nós precisamos, caro professor, transmitir ao nosso aluno que a palavra de Deus, ela é indispensável para o cristão. Nós precisamos ler a palavra de Deus, e aqui eu quero introduzir também como ponto de partida desse tópico 2, para que o adolescente ele possa crer, ele possa praticar a Bíblia, ele precisa ler e estudar, como já foi do tópico 1. Então, incentive ele a ler a partir de um livro, quando ler aquele livro, partir para um outro livro, ou quem sabe fazer um grupo de leitura bíblica na questão do Novo Testamento, ou quem sabe da Bíblia toda. Você vai acompanhando os seus alunos, mas incentive-os, e se for preciso, até premie os seus alunos para que eles possam ler a Bíblia Sagrada. Eu me lembro que lá no setor de número 8, eu adolescente ainda, inclusive, nós fizemos um grupo de leitura e tinha um prêmio, inclusive era uma Bíblia Sagrada de estudo específico, e ali aquilo nos motivou muito a ler a palavra de Deus. Depois foi prêmio, o pastor foi premiando com livros, né? E a gente sempre ali, sempre estimulado, havia prêmios. Então, se for preciso, premie o seu adolescente pelo esforço em ler a palavra de Deus. Tiago,
na sua epístola, no capítulo 1, versículo 22, né, o pastor em Jerusalém, ele fala acerca disso. E ele diz que aquele que lê, aquele que ouve a palavra, ele não pratica, ele está se enganando a si mesmo. Ele é como que o homem que se olha no espelho e ele vai embora e depois se esquece da sua aparência. Então, Tiago, ele está aqui trazendo uma palavra e é muito parecida no que diz respeito à questão da prática da Bíblia com a própria palavra do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, aonde ele disse, que já foi mencionado aqui também, que o próprio Jesus disse que aquele que ouve e pratica, ele é sábio. Aquele que ouve e não pratica, ele é como que um sem juízo que constrói a sua casa sobre a areia. Não tem fundamento, não tem muita firmeza. Então percebamos, irmãos, a seriedade que é a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, é como que a palavra, ela é o fundamento da fé cristã. É ali que nós extraímos nossos princípios, é dali que nós nos alimentamos, é dali que nós extraímos as ferramentas para vencer o mal. É só olhar para Jesus. Jesus, ele quando está sendo tentado pelo diabo, ele vai vencer o diabo pela palavra. Ele sempre dizia: está escrito, está escrito, está escrito. E isso é interessante, querido professor Aldo, pastor Aldo e professor Rosimar, também quero ouvir vocês, é que Jesus não só memorizava a palavra, ele tinha a palavra memorizada, porque a palavra ela é importante, a memorização da palavra, justamente para que nós possamos colocá-la em prática. Então Jesus ele tinha a palavra memorizada, só que ele aplicava e praticava a palavra no seu tempo oportuno, no tempo certo. Então, tal como ler a palavra, estudar a palavra, ela é importante para que nós possamos memorizá-la, para que nós possamos conhecê-la dia a dia. Mais do que isso também, mas isso não é tudo, mas é essencial também, é que nós viemos colocar em prática. E eu só consigo colocar em prática aquilo que eu já tenho no meu coração. O salmista disse: escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, eu memorizei a palavra, eu conheci a palavra, eu meditava na palavra, eu medito na palavra, e quando chega o tempo certo, eu coloco a palavra em prática para que ela me livre do caminho tortuoso, do conselho tortuoso, da roda dos escarnecedores, do conselho do homem mau. Então, eu queria ouvir também os caros professores. Isso é importante, nós transmitimos para o aluno que tudo começa pela leitura, pelo estudo, vira um fundamento através dessa prática e desse hábito, e ele vai ter base e ferramenta suficiente para vencer os desafios e as tentações, porque a palavra está nele, e então ele vai conseguir vencer o mundo, o pecado e o mal. Bem, Felipe, eu queria contribuir esse tópico, né, lembrando o que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta. Ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo é algo muito interessante, porque ele diz que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, então não é palavra de homem, né? É palavra de Deus. Depois ele diz que ela é proveitosa. Então, quem ler e quem estuda a palavra de Deus só pode trazer para a sua vida grandes proveitos, né? Você imagine quanto mais cedo você for um estudante, no caso você é um exemplo disso, né? Já na adolescência, buscando não somente ler a palavra de Deus, mas compreender e amar a palavra do Senhor. Então, o apóstolo está dizendo assim: ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. E tem um termo que ele diz: para instruir em justiça. Veja, essa instrução, não é, para que o homem de Deus seja, não é, ele fala que seja perfeito e perfeitamente instruído. E me vem a ideia, não é, de instrução. Eu lembro do pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, que esse termo instrução aqui não está ligado àquela instrução do soldado no quartel, não é? Ou seja, ele aprende fazendo exercícios. A gente chama aquilo de instrução, né? Então, instrução é prática. Instruir, não é? Ensinar alguma coisa, às vezes você tem que levar para a prática. Pô, você vai fazer esse movimento aqui, então você vai fazer repetidas vezes até aprender a fazer esse movimento, né? Você vai aprender isso, mas você vai ter que praticar aquilo até aquilo se tornar parte de você, né? Então isso é instrução.
Então, o jovem, o adolescente, ele vai pegar a palavra de Deus e vai praticar os ensinos da palavra de Deus, até que aquela instrução, né, lhe deixe perfeito e perfeitamente instruído, ou seja, apto para toda boa obra, não é? Então, aqui a gente vê que o apóstolo Paulo fala não somente em ler, em meditar, mas ele diz para que essa palavra também sirva de instrução para nós. É como um aluno que vai lá para a escola. Ele vai ter que praticar aquilo que ele está estudando. Ele vai fazer uma prova, ele vai fazer um teste, ele vai fazer alguma coisa, ele vai colocar em prática. Então, trazendo isso para a palavra de Deus, é essa prática, não é essa instrução que vai firmar esse ensinamento na vida da pessoa, não é? Então, para isso, a pessoa precisa crer na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, não é? E não somente crer nisso, mas trazer isso para a sua prática de vida, porque somente a prática é que vai fazer com que você realmente internalize aquilo e leve para toda a vida. Né? É verdade, pastor Aldo. Nós vemos aqui que quando a palavra de Deus ela é o farol das nossas vidas, né? As atitudes, as decisões refletem a transformação que opera em nós. Então, nós vemos que a renovação da mente na palavra, a leitura da palavra, ela com certeza vai trazer grandes benefícios para os nossos adolescentes, para todos nós, né? Nós vemos que a palavra de Deus, ela age da seguinte forma, de duas formas construindo a nossa crença sobre Deus através da revelação do Espírito Santo. E também ela vai fortalecer o que nós já sabemos sobre Deus e sobre o seu poder. Por isso que ao adolescente, a todos nós, a importância da prática da leitura da palavra de Deus. Glória a Deus, que bênção. É perfeito, é exatamente isso, né, que os nossos caros professores, pastor Aldo e a irmã Rosimar nos trouxe, caro professor, é que chegou o momento, nós incentivamos a prática da leitura, ao hábito da leitura, ao prazer de ler a palavra, e logo isso vai fazer com que eles coloquem em prática, que eles coloquem em exercício no dia a dia a palavra que eles estão lendo, a palavra que eles estão meditando, a palavra que eles estão estudando. Nós precisamos compreender que essa palavra é o nosso fundamento. Quando nós ouvimos e quando nós colocamos em prática, nós praticamos ela. Isso é como que uma casa construída sobre a rocha e vem chuva, vem vento, correm os rios, nada abala ela. Perceba que a palavra na vida do crente, ela é introduzida, ela é comparada pelo próprio Jesus, uma casa bem edificada, uma casa fortalecida, mediante esses ataques que estamos enfrentando, essas setas do mal que nós estamos enfrentando. Há quem diga, inclusive, que a Bíblia está desatualizada, e nós sabemos que a Bíblia ela não é nem nova, ela não é velha, a Bíblia ela é eterna. A Bíblia, ela está sobre a cultura, sobre os homens e sobre os tempos. Nesses ataques que nós estamos enfrentando, o adolescente bem firmado na palavra, que lê e que pratica, ele tem sua casa fortalecida e na sua mente ele está fortalecido para não deixar com que os ataques, os argumentos que vêm contrário a esta palavra possam distorcer aquilo que ele tem aprendido. Ora, nós sabemos que sem a palavra é indispensável, e sem ela nós não vamos vencer. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Então, o homem ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Eu lembro que um dia, conversando sobre a palavra de Deus com dois amigos, inclusive dois amigos que não eram na época evangélicos, eu lembro como hoje me veio aqui agora e eu me lembro nitidamente desse exemplo, é que conversando com eles, de repente um desses que estava ouvindo disse assim: rapaz, eu gosto muito da Bíblia, inclusive eu leio a Bíblia, só não sou crente ainda, mas eu leio a Bíblia. E o outro olhou para ele e disse assim: não entendo, como é que você não é crente, você não vai para a igreja e você lê a Bíblia, você gosta da Bíblia? Ele disse: ora, imaginemos um fato, ainda que Deus não existisse, e ainda que não fosse o caminho certo, o caminho dos crentes, foi essa expressão que ele usou, o que é que tem de ruim na Bíblia? Se a Bíblia ensina a amar, se a Bíblia ensina a perdoar, se a Bíblia ensina a ser justo. E eu ouvindo e me maravilhei, e aquilo foi mais uma abertura que eu tive de poder continuar pregando a palavra, é que a Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia ela é feita
e ela é profética para o homem, e se nós nos basearmos na Bíblia, nós venceremos qualquer que seja a adversidade. A palavra de Deus, ela é plena, ela é eterna, ela é infalível. Há muitos atributos da palavra de Deus perfeitos. E aqui, no segundo tópico, quero encerrar agora, né? O compromisso em crer e praticar. O nosso adolescente, mediante a essa aula, caro professor, mediante ao estímulo da palavra de Deus, ele precisa crer que a palavra de Deus ela é absoluta, que ela é infalível, que ela é inerrante, e precisa ter um compromisso em praticar ela. Eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou ler, vou estudar e meditar e vou praticar. Quando chegar o tempo oportuno, como diz o salmista, no tempo certo dará o seu fruto. Quando chega o tempo de frutificar, eu frutifico, porque eu estou fundamentado, estou firme na palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Encerrando assim o tópico 2, entrando no tópico 3, caro professor, já teve muitas dicas pedagógicas aí, teve muitas dicas de ouro, então, cara, o professor vai absorvendo tudo. Eu tenho certeza que você vai orar, você vai meditar, até porque, como já foi dito o exemplo, vem de nós precisamos ler esta palavra, e aí nós estamos aqui para poder corroborar com a sua aula. E o tópico 3, ele diz assim, crescendo e amadurecendo através da palavra. Nós sabemos, irmãos, isso inclusive há um dado científico quanto a isso. Nós sabemos que o cristão que lê a palavra, que medita na palavra, que se debruça, aquele crente que lê ácido na leitura da palavra, ele realmente é um leitor assíduo. Há dado científico que ele tende a ser mais maduro do que outros. Então, um adolescente, o jovem que lê a palavra, que medita na palavra, que se debruça na palavra e a lê assiduamente, ele tende a ser um jovem e um adolescente maduro. E nós sabemos, querida professora Rosimar, que principalmente na fase da adolescência, inclusive o professor pode trazer diversos conflitos dessa fase, dessa faixa etária, nós sabemos que há muitas dificuldades, há muitas adversidades, há muitas problemáticas, e que nós encontramos na palavra de Deus o caminho para enfrentá-las, sairmos vitoriosos e podermos ajudar também outros nessa caminhada. É isso mesmo, Felipe. Eu sempre penso que a Bíblia ela é uma bússola, né? Que nos dá a direção para tudo. Glória a Deus por isso. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é muito mais que um livro, né? É uma preciosidade. Então, nela você encontra resposta para todas as perguntas e solução para qualquer problema. Então, nos tempos modernos que nós estamos vivendo hoje, grandes são as aflições, as dificuldades, né, que os jovens, os adolescentes, as pessoas têm enfrentado. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma guia, né? Então, nós sabemos, amados, que se você está sofrendo com alguma doença, a Bíblia te apresenta Jesus como o mestre da cura, né? São os problemas financeiros que estão tirando o seu sono. A Bíblia fala sobre o cuidado de Deus com os seus filhos e mostra também de onde vem a nossa provisão. Então, nós vemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem solução para tudo, né? Se o que está fazendo sofrer são algumas relações familiares, a Bíblia também tem resposta. Ela te ensina como andar em amor e viver, resolver as situações ao redor através da transformação da fé e da leitura. Então, a palavra de Deus, ela é o guia, ela sempre tem resposta para o que você precisar. Então, nós vemos aqui, amados, que crescendo e amadurecendo através da palavra, nós vimos que uma mente fortalecida em Deus, fortalecida na palavra, ela é marcada por paz, segurança, alegria e descanso. Nós vemos aqui, amados, que por outro lado, muitas são as preocupações. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem resposta e solução para tudo, porque nós vemos que a palavra de Deus é simples, ela é uma semente boa, porque a palavra de Deus, ela plantada nos corações, ela vivida nos corações, nós vemos como a nossa vida espiritual, até mesmo a nossa vida pessoal, ela é diferente. Nós sabemos que a nossa relação com Deus ela é guiada pela fé, né?
mas são apenas por isso? Não, ela também se reflete no relacionamento que nós temos com Deus, de submissão, de obedecer. Então, crer na palavra de Deus e obedecer a sua palavra, não basta apenas ler a sua palavra, mas temos que estudar a palavra para que possamos assim aprender, né? Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que diante de tudo, a palavra de Deus ela tem resposta, como eu frisei, para as aflições, para as dificuldades, porque a palavra de Deus no livro de Romanos 8 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, queridos, nós vemos que a palavra de Deus ela tem resposta para todas as situações. Nós sabemos que se submeter à palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus, é importante, querido adolescente. Glória a Deus, é verdade, querida professora Rosimar. E, inclusive, né, aqui no Ei Professor, na lição, aqui na aba Ei Professor, o pastor Aldo falou sobre a dica de um livro aí, né, o livro para, que eu queria até que o pastor Aldo pudesse repetir, como ler a Bíblia. Eu acredito que é esse o livro. E aqui tem uma dica de um livro que é muito. Eu já li esse livro realmente é muito bom também, do pastor Altair Germano, e aqui na aba aí, professor, o escritor ele deixa a dica aqui do livro, que é o Líder Cristão e o Hábito da Leitura, aonde o autor, o pastor Altair Germano, ele relaciona algumas ações que auxiliam no hábito da leitura bíblica, né? E tem diversos hábitos, como, por exemplo, definir um tempo para ler, levar sempre consigo o livro, fazer uma lista de leituras, um horário, um local. E é muito maravilhoso. Eu quero também indicar você, professor, a debruçar também sobre essa questão dessas dicas, porque como nós estamos aqui no tópico 3 com a professora Rosimar, falando acerca disso, crescendo e amadurecendo através da palavra, a palavra vai nos fazer crescer, vai fazer o adolescente crescer, vai fazer o adolescente amadurecer, até como já foi dito aqui, nós encontramos soluções para a nossa vida em qualquer área, né, na palavra de Deus, né? Como eu disse, eu gostei, inicialmente eu li a Bíblia e me apaixonei pela riqueza literária. Você encontra tudo na Bíblia: drama, romance, suspense, e mais acima de tudo é você lendo. E até tem uma frase, né, que me veio à mente: a Bíblia é o único livro onde você lê e o autor está presente na leitura, você vê Deus ali, Deus falando com você, acima de tudo, através da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela nos faz amadurecer. Nós, homens, por exemplo, eu falo por mim, nós, quando a gente vai ler a Bíblia, ela ensina a sermos um bom filho, a obedecermos um pai, a promessa sobre isso, nos ensina a sermos, por exemplo, um bom trabalhador, um bom mantenedor da casa, um bom marido. Então, a Bíblia nos faz crescer na área profissional, na área familiar, na área social e, acima de tudo, na área espiritual. Então, cara professor, eu quero aqui incentivar você a trazer problemáticas da vida do adolescente, do dia a dia, e trazer as soluções que ele encontrará na Bíblia Sagrada, para que isso ajude também, estimule ele a ler e a meditar na Bíblia, e acima de tudo, a praticar a Bíblia Sagrada, e isso ajude a crescer e a amadurecer na palavra de Deus. É o desejo de Deus, o conhecimento de Deus para a salvação está na sua palavra. O estudo da palavra de Deus ele é importante, né? Porque o próprio Jesus, ele deu um exemplo de sabedoria, de estatura e graça diante de Deus. Ele mesmo crescia em sabedoria, né? A palavra de Deus diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, muitas pessoas, elas preferem ler artigos, revistas, né? Algum tipo de livro, que muitas vezes preenche aquele lugar da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é ela que nos dá a norte para a nossa vida. Só para dar uma contribuição aqui ao nosso professor, né, porque o próprio Jesus disse que aquele que ouve, e põe em prática é sábio. Então, a sabedoria está em praticar aquilo que Jesus fala, que Jesus disse, não é? Então, o Senhor Jesus estava atento àqueles que estavam lhe ouvindo e dizendo: olha, se vocês me ouvirem, mas não colocarem em prática, vocês vão esquecer isso aqui, não é? Não vai ter muito futuro.
Mas se vocês colocarem em prática, aí sim vocês nunca vão esquecer, vocês vão praticar, vocês vão se tornar sábios. Mas aquele que ouve, que não pratica, é uma pessoa sem juízo, né? Como diz a lição aqui, não é? É uma pessoa, é um tolo, é uma pessoa que não é prudente. Né? E Tiago também vai nessa mesma linha, dizendo o seguinte, que aquele que ouve, não é, mas não coloca aquilo em prática, é como se olhasse a sua feição, a sua face no espelho, e quando você sai dali, logo esquece, não é? E também o Senhor Jesus falou sobre a parábola do semeador. Ele disse: olha, a semente é plantada, mas vão vir dias difíceis. Da mesma forma como ele fala lá no capítulo 7 de Mateus, ele diz: aquele que é sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, vão vir os tempos difíceis. E quando esses tempos difíceis chegarem, eles vão bater com ímpeto sobre esta casa que foi construída. Mas a casa do sábio, ela vai permanecer de pé, porque ele ouviu e colocou em prática a palavra de Deus. Mas aquele que ouviu e não colocou em prática, essa casa vai ruir, né? Então a sabedoria está em quê? Está em fortalecer a nossa casa, que é a nossa vida espiritual, né? Então, compromisso de crer em Deus, o compromisso de praticar a palavra do Senhor deve ser individual, deve ser de cada um. Você deve aprender isso muito cedo. E eu fico pensando, como colocar isso em prática, né? Como é que a gente exemplificaria isso para um jovem de 13, 14 anos, né? Bem, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6, ele diz assim: não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bem, eu tenho conhecimento dessa palavra. Eu sei que não devo estar inquieto por coisa alguma. Mas isso só resolve? Não. Qual é a prática dessa palavra? É colocar diante de Deus através das petições e súplicas com ação de graças por meio da oração. Então, o conhecimento me leva a não estar inquieto, mas antes de estar inquieto, também praticar a oração, levar a Deus aquelas minhas petições com ação de graças. E o fruto disso aí é a paz de Deus que vai, não é, chegar ao meu coração e que vai exceder o meu entendimento. Ou seja, como é que isso acontece? Eu estou passando por meio de uma tribulação, de uma luta, de uma dificuldade, mas eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com as pessoas, porque o Senhor guardou ou guarda o meu coração. Então, quando nós colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz, com certeza, não é, o fruto vai ser colhido. Então, eu não posso estar colhendo na medida em que estou lendo a palavra de Deus, mas à medida que eu vou lendo e vou colocando em prática, o fruto vai sendo mostrado, né? Ou seja, vou colhendo os frutos daquilo que diz a palavra do Senhor. Então, as palavras do Senhor Jesus, ela nos vem para que sejam não somente ouvidas, mas também para ser colocada em prática, para que nos guarde, né, no dia da dificuldade, da tribulação, no dia das angústias, né, ela possa nos guardar. Então, é, é um compromisso de crer na palavra, mas o compromisso também de praticar a palavra de Deus. Isso mesmo, irmão, pastor. Nós vemos aí a importância, né, de ler, de praticar a palavra de Deus. E o nosso tópico fala sobre crescendo no amadurecimento através da palavra de Deus, porque quanto mais você pratica, você lê a palavra de Deus, você prepara esboços, estudos da palavra de Deus, você vai estar amadurecendo. E a palavra de Deus, ela vai estar lhe ensinando, né? Hoje, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas perdem muito tempo, até mesmo em uso do celular, e nós sabemos a importância que se tem de se ler e meditar na palavra de Deus, né? Porque existem muitos artigos bonitos, existem muitos livros maravilhosos, mas nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus, porque ela é uma bússola que nos orienta. Porque o próprio Jesus, ele tinha esse exemplo, ele crescia na graça e no conhecimento. Então, nós temos que crescer no conhecimento, estudando a palavra de Deus
para que assim possamos crescer, sim. Então, nós vemos aqui que Jesus ele tinha um crescimento constante na prática, no conhecimento, né? Ele fazia a vontade do Pai em todos os aspectos, tanto no pensamento, no aprendizado e na prática. Então, nós vemos o quanto o estudo da palavra de Deus, ele vem somar com um aprendizado, com um desenvolvimento, porque se a gente for falar aqui, o que significa ser um praticante da palavra de Deus? Nós vemos que no momento que a gente pratica a palavra de Deus, a gente crê, a gente confia naquilo que a gente está praticando. Então, escolher crer na palavra de Deus é encontrar a direção que nós precisamos. Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção! Pois o título da lição 3 é esse: Vamos praticar a palavra de Deus. Olha só, caro professor, nós tivemos um trimestre abençoado. Foram 12 lições preciosíssimas falando acerca das cartas, grandes cartas para nós. E aí chegou a lição 13. E a proposta da lição 13 é o que nós aprendemos ao longo desse trimestre, que nós possamos colocar em prática. Tantos ensinamentos, tantas orientações, tantos princípios de fé que nós podemos aprender nessas cartas, nas grandes cartas para nós, chegou o momento de nós colocarmos em prática. Nós sabemos que sem a Bíblia Sagrada não dá. A leitura da palavra de Deus, ela é essencial para a vida cristã. É como que aquela história que alguém perguntou ao sábio, o que era mais importante? Se era a oração ou era a leitura da palavra de Deus? E o sábio disse: qual é a asa mais importante para um passarinho? A da direita ou a da esquerda? A leitura da palavra de Deus, ela é fundamental e ela é essencial. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos praticá-la, porque na prática nós glorificamos o nome do Senhor e assim nós caminhamos para o céu, pois nela está a sabedoria, os caminhos da salvação, assim como disse Paulo, contido na palavra de Deus. Nós queremos agradecer a participação toda especial do querido pastor Aldo Dantas, que abrilhanta a mesa hoje aqui do nosso podcast de adolescentes, e também da professora Rosimar. Aqui eu já quero saudá-los com a paz do Senhor e que eles possam trazer a sua saudação final para os professores que estão nos assistindo. A paz do Senhor, pastor Aldo. Felipe, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui participando com vocês desse podcast. Dizer que é uma grande responsabilidade do professor que vai estar ensinando, né? Que Deus o ajude, Deus o abençoe. E hoje, mais do que nunca, fazer ser ouvinte da palavra de Deus, leitor da palavra de Deus, onde as pessoas não querem, né, parar um tempo para ouvir, né? Mas é ouvindo que a gente, ouvindo a palavra de Deus, que vamos ser um bom praticante da palavra do Senhor. A minha oração é que neste domingo seja bem proveitoso, não é? E que os professores saibam passar esta lição, ensinando aos seus alunos sobre como ouvir, como praticar a palavra de Deus. A nossa irmã Rosimar e a você, Felipe, a nossa gratidão pela acolhida, não é? De poder estar aqui com vocês nesse podcast. Deus abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, pastor Aldo, é um prazer, né? Nós estamos aqui findando um trimestre. Que bênção, né, queridos? Graças a Deus, este final de trimestre, amados professores, é a oportunidade que você tem de avaliar, né, rever as metas, ajustar, né, as expectativas, como é que foi o seu trimestre com os seus alunos. E para nós foi um prazer estar com você, professor, durante todas essas aulas. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos praticar a palavra de Deus. Então vamos embora. Não vai ser uma jornada fácil, caro professor, mas com a ajuda do Espírito Santo, Deus o ajudará. E eu tenho certeza que sua aula será abençoada e nós vamos trazer os nossos alunos, esta geração, para a leitura, para a meditação, para o ouvir e para praticar a palavra de Deus. E assim nós venceremos todo o mal. Que Deus te abençoe e até o próximo trimestre e a próxima aula em nome de Jesus.